Meu nome é Márcia Leon, sou da AME Planalto, sou trabalhadora da FEB, aqui em Brasília, e pertenço também ao Departamento de Família da AME Brasil. Então, o nosso tema hoje, que nós vamos discutir, é prevenção e relações parentais na família e na sociedade. Esse tema, nós fizemos uma didática, porque serão duas apresentadoras, né? Nós teremos o início comigo, né? E posteriormente a Gislaine, que posteriormente vai se apresentar também para vocês, quando ela for falar, também trabalhadora aqui da FEB e psicóloga. Então, nós dividimos essa apresentação em dois momentos. O primeiro momento, nós vamos falar da parte técnica da relação parental, né? E, posteriormente, nós vamos avançar para o conteúdo psicológico e para o conteúdo doutrinário. Essas duas partes vão ficar com a Gislaine. É só para deixar vocês orientados naquilo que a gente vai discutir aqui, tá bom? Muito bem, pessoal. Quando a gente fala em relação parental, né, nós primeiro precisamos definir o que seja. Então, a doutora Eva, lá da Universidade de Lisboa, né, e da equipe de intervenção na família, na Santa Casa de Misericórdia de lá, ela traduz para a gente as relações parentais como as relações existentes entre os cuidadores, no caso, os pais e os filhos, né? E nós poderemos definir o estilo parental como sendo a forma como os pais se relacionam com os filhos. Esta relação e esse estilo, ele reflete o clima emocional em que essas relações acontecem, né, entre pais e filhos, ou entre cuidador e um dos filhos, ou os filhos em si, e revela-se através dos aspectos como o tom de voz, a linguagem corporal, a formalidade no trato, as mudanças de humor e as consequências advindas desta relação de integração entre os membros, né, que podem ser benéficas ou não, né? O que nós temos que lembrar é que as ideias que todos nós guardamos sobre a educação dos filhos, elas vão diferir de pessoa para pessoa, porque na realidade ela traduz uma faceta importante da personalidade e da filosofia de vida de cada perfil familiar. E principalmente de cada um daqueles que compõem essa família, né? Porque vai depender muito do perfil das crenças, dos valores que traz para dentro da sua família de agora características das suas famílias anteriores, onde eles foram educados, né, por seus pais. Então, acaba que a família de origem do casal influencia bastante nesta nova família que se formou, e isso pode trazer relações benéficas ou não entre seus membros. Muito bem, quando nós estamos falando dentro da temática do suicídio aqui no Prefiro Viver, nós precisamos só lembrar alguns dados importantes da parte estatística que já foram referendados pelos nossos amigos anteriormente. Mas para aqueles que não estão fazendo uma sequência dos vídeos, né? Então, só para a gente recordar que a problemática do suicídio é uma problemática de saúde pública. Nós temos trazido pela Organização Mundial de Saúde, né, que cerca de 1 milhão de pessoas perdem a sua vida em decorrência do suicídio, que equivalendo a uma morte a cada 40 segundos. E em 2012, essa foi a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos em todo o mundo, né, refletindo diretamente na questão familiar. Existe, então, uma estimativa de que para cada suicídio consumado existem em torno de 10 a 20 tentativas anteriores, e isso realmente é um problema e precisa ser tratado como tal, justamente pelas equipes de saúde,
pelos componentes da família, né? E nós podemos considerar que o suicídio, ele não aparece de repente, né? Não é uma decisão repentina, porém, a pessoa que está em vias de fato, ela manifesta sinais sobre esses pensamentos, como Braga e Delgado, em 2013, colocaram nesse trabalho. E os passos que movem essa questão do suicídio, nós também já vimos em apresentações anteriores, relacionados à ideação, à tentativa e o ato consumado. E a Organização Mundial de Saúde coloca para a gente a importância do cuidado de atenção para com este indivíduo que tentou o suicídio, porque existe uma grande possibilidade dele recorrer, né? E principalmente por isso, a gente precisa se reportar às redes de saúde, os núcleos de saúde mental, e principalmente dar uma atenção especial a esse núcleo familiar que esteja em risco. Mediante esse colocou aqui, porque já foram direcionados em outras apresentações, nós precisamos nos atentar agora à questão da infância e da adolescência, né, que é o nosso foco de atenção nessa apresentação dentro do contexto familiar. São duas faixas etárias que nós precisamos ter bastante atenção quanto aos aspectos de saúde e proteção desses indivíduos, porque são fases de intensas mudanças, tanto mudanças físicas quanto mudanças psíquicas, principalmente no que se refere às flutuações do humor e o comportamento impulsivo, em especial do adolescente, né? Esses dois períodos, então, são marcados pelo perfil das relações familiares iniciais estabelecidas e mantidas este perfil durante o período de crescimento destas crianças e caminhando para a adolescência, né? A doutora Diana Bowring, psicóloga da Universidade da Califórnia, ela foi uma pesquisadora precursora para conceituar os estilos parentais, ou seja, destas relações familiares, né? E ela buscou compreender como que acontece a interação entre os pais e os filhos, e dentro desta interação, ela buscou incluir o clima emocional que se estabelece entre essas relações e como que acontece a comunicação de regras e limites dos pais para com os filhos, sabendo que isso impacta, né, influencia diretamente nas características comportamentais e de valores dessas crianças, consequentemente, posteriormente, adolescentes. E para nós entendermos um pouquinho a respeito disso, o modo como a parentalidade é entendida e vivenciada entre pais e filhos varia muito de acordo com o meio social e cultural que essa família está inserida. Além de estar diretamente relacionada com a personalidade dos pais, cuidadores e da referência que esses pais e esses cuidadores tiveram durante a sua infância. Cassoni, em 2013, ele reforça que os cuidadores, eles não interferem do mesmo modo sobre o comportamento dos filhos, uma vez que existe a singularidade de cada criança, fazendo com que exista uma regulação emocional individual, né? E enquanto trabalhadores na doutrina espírita, nós sabemos que cada um de nós, esteja que fase estiver a criança, adolescente, em nós as nossas características de personalidade, né? E por isso essa singularidade que a ciência se refere, né? Então, quando nós pensamos nisso, nós precisamos dar um foco de atenção bem personalizado e interessado nessas questões para a gente poder avançar um pouco. A doutora Diana, ela, em 1966, ela propôs um modelo de estilos parentais que toma como base a compreensão dos níveis de exigências dos pais para com seus filhos. E quais são esses
esses níveis de exigência que é o foco da nossa apresentação nesta primeira parte. Então, nós vamos ver as relações parentais autoritárias, autoritativas, também conhecidas como democráticas, permissivas e negligentes. A trouxe nos seus estudos, nós podemos caracterizar os níveis de exigência como adotadas por parte dos pais para manter o controle sobre seus filhos a partir do estabelecimento de regras e limites. Então, nós vamos ver neste quadro abaixo, colocamos aí, neste eixo vertical, nós vamos ter a ligação com a exigência, ou seja, com os limites que cada criança vai receber de seus pais, né? Ou como a família impõe o limite no comportamento dos filhos. E a questão no eixo horizontal, a questão da responsividade relacionada com o afeto, né, entre pais e filhos. Dependendo destas variáveis, nós vamos ter o que nós colocamos acima, né, que a gente comentou aí no nosso PowerPoint, os estilos autoritários, o estilo autoritativo, o estilo negligente e o estilo permissivo. E esse trabalho, trazido por Markov e Martin em 1983, foi muito bom porque nós vamos ver dentro desses perfis, quais os perfis que estão relacionados com maior índice de suicídio, né? Olhando assim diretamente para este post, né, nós vamos ver e já podemos ter uma ideia daqueles que realmente vão vincular-se mais diretamente com a ideação e a tentativa do suicídio para as crianças e os adolescentes. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho sobre cada um desses estilos. O estilo parental autoritário, ele traz um comportamento exigente de controle para com as crianças e os adolescentes. Os pais, então, ou os cuidadores, valorizam a obediência e eles possuem uma baixa responsividade, ou seja, o afeto estabelecido entre pais e filhos é muito pequeno. Os pais são extremamente rígidos, centralizadores e utilizam da punição para manter o controle sobre seus filhos. Eles valorizam a ordem, buscam moldar e avaliar a conduta dos filhos, principalmente por essa questão da rigidez. Eles não estimulam também a autonomia nem o diálogo, utilizando da autoridade para manter um padrão de comportamento dessas crianças e, consequentemente, adolescentes, e possuem comunicações pobres de afeto, né? Então, a gente já percebe nesse estilo parental autoritário que realmente nós temos algumas dificuldades de vinculação afetiva. No estilo parental permissivo, ele se caracteriza, então, pelo funcionamento parental tolerante e de aceitação frente ao comportamento dos filhos, com baixos níveis de controle por parte dos pais. Ou seja, os pais não atuam ativamente como modelo para seus filhos, permitindo que seus filhos controlem e monitorem sozinhos as suas ações. Então, nós vamos perceber uma família permissiva, onde pais e filhos, eles não estão no mesmo alinhamento, né? Dentro do estilo parental permissivo, nós temos duas subdivisões. O estilo indulgente, onde os cuidadores mantêm uma conduta responsiva, pouco exigente, ou seja, a níveis de afeto e comunicações com baixas demandas de responsabilidades aos filhos, né? E no estilo negligente, os pais não possuem níveis adequados de responsividade. Não há uma troca emocional ou solicitação de demandas.
assim as necessidades dos filhos são supridas, né? Somente as necessidades dos filhos são supridas. Então, Cassoni trouxe para a gente esta subdivisão, porque realmente é importante para nós entendermos essa questão da dinâmica familiar. E o estilo parental autoritativo, ou também chamado de funcional, dentre os estilos parentais, são aqueles de melhor performance, né? Onde existem níveis satisfatórios de exigência e de responsividade. Segundo o autor Baumrind, em 1966, este estilo parental trata-se do mais adequado, uma vez que esses cuidadores, eles mantêm condutas que encorajem a independência e o diálogo, além de criar um ambiente amoroso e que exige responsabilidades. Ou seja, existe uma linha muito intensa de relacionamento entre pais e filhos, onde as afetividades, elas estão em pauta, né? Isso é muito importante nesse estilo parental. Esses cuidados, eles possuem níveis adequados de exigência e de afeto, favorecendo a comunicação dentro da relação, reconhecendo direitos e deveres dos filhos, proporcionando desenvolvimento de maturidade e tomada de decisão. Ou seja, os filhos são encorajados, né, neste estilo parental, a terem responsabilidades, mas sabem que existe os seus pais, os seus cuidadores que estão atentos, os observando e os orientando. Então, isso favorece a autoestima dos filhos e o reconhecimento das suas limitações e capacidade de superação frente aos estilos parentais, então, que nós nos referimos. O estilo parental autoritativo ou funcional é o melhor modelo para que a gente eduque as crianças e os adolescentes, porque ele favorece uma linha de afetividade, mas também uma linha de orientação dos pais e dos cuidadores para as crianças e os adolescentes. E nesses momentos de transição por que nós estamos passando, isso faz total diferença, né, meus amigos? Então, é importante que a gente tenha isso em mente para que nós nos direcionemos à orientação das nossas famílias, que realmente trazem, muitas vezes, demandas importantes, mas que com afetividade, responsabilidade e respeito, a gente vai conseguir realmente seguir avante. Muito bem. Então, é a pergunta: há correlação entre os estilos parentais e o comportamento suicida entre crianças e adolescentes? Será que esses perfis familiares que nós discutimos há pouco, nós vamos conseguir definir uma correlação direta entre o perfil da família e o comportamento suicida entre as crianças e adolescentes, né? Bom, essa pergunta nós fomos buscar nos trabalhos que já existem na academia, né, nos órgãos de publicação científica, como o PubMed, o BV Saúde, o PSINFO, e colocamos as palavras, né, estilos parentais, suicídio, conexão, e nós puxamos, então, dentro desses artigos, algumas reflexões importantes que nós trazemos aqui para vocês. Muito bem. Segundo o estudo de Sheftel, Matias e Daugert, em 2013, eles viram no trabalho que eles realizaram que a interrupção de vínculos e de relações parentais são fatores de riscos importantes para pensamentos e comportamentos suicidas. Ou seja, quando não existe uma interligação afetiva e de vínculo entre os membros da família, as relações se tornam difíceis e isso facilita, ao longo do tempo, aos pensamentos e comportamentos suicidas. Floresano, em 2011, observou ainda uma maior correlação entre os estilos parentais e a ideação suicida do que com a idade ou fase da adolescência. Ou seja,
Vamos ver que a ideação suicida, com esse rompimento destes vínculos, nós poderemos favorecer muito mais do que se nós formos pensar exclusivamente na faixa etária. A presença de transtornos emocionais e comportamentais aumenta a ideação e a tentativa de suicídio em adolescentes. E isso nós já vimos nos nossos amigos que trouxeram os webinários anteriores a respeito de transtornos mentais, que realmente a presença e esse perfil de comportamento aumenta a ideação e o suicídio em adolescentes, né? E esses autores, Turek e Brandt, em 2016, Nock, Hwang e Sanderson e Kessler, em 2010, também se atentaram para este fator. Berman e colaboradores, em 2006, eles constataram que os adolescentes com depressão e ideação suicida se diferenciaram daqueles com depressão sem ideação, principalmente em função das relações familiares mais perturbadas e consequentes sentimentos de desesperança. E um estudo realizado entre adolescentes por Mitchell, Hallis e Smithers, em 2016, esse estudo verificou que o transtorno ou sintomas de ansiedade foram positivamente associados com a ideação suicida, como nós já vimos anteriormente. No entanto, o estudo demonstra que essa relação foi muito mais forte entre os participantes que relataram baixo nível de suporte familiar e que a percepção de suporte familiar é fator protetivo que ameniza a associação entre ansiedade e ideação suicida. Então, famílias que têm transtornos de comportamento, transtornos mentais, né? Rompimento de vínculos, isso proporciona na criança e no adolescente um aumento do quadro ansioso e, consequentemente, podendo até desencadear os transtornos globais de ansiedade, que na realidade são passos, né? Para que o comportamento alicerçado pelo desalento, pela desesperança, possa realmente levar a que esse adolescente ou esta criança possa pensar em se suicidar. Então, realmente, as questões familiares são extremamente importantes. E caminhando para a finalização da nossa parte, Silva e Villa-Lobos, em 2011, em seus estudos, correlacionando os estilos parentais e suicídio, concluíram que o que nós vimos anteriormente apresenta as maiores correlações com a ideação suicida. Os resultados, então, deste trabalho apontaram ainda para o papel materno como influente na ideação suicida dos filhos, demonstrando uma correlação positiva entre a ideação e a frequência de conflitos com a mãe, né? Nós sabemos, né, que através do processo gestacional e mesmo antes do processo reencarnatório, os vínculos, né, na programação reencarnatória, eles foram estabelecidos. Mas, depois que estamos na constituição da família, em que esses indivíduos estão nesta família para promover o seu reajuste de rotas, o reajuste dos equívocos, muitas vezes nós vamos ver que o estilo parental negligente, principalmente quando o fator é a mãe negligente, realmente interfere diretamente nesse comportamento ideativo para o suicídio da criança e do adolescente. Então, a maternidade responsável, com as suas orientações, se faz fundamental no núcleo familiar para que nós possamos ter coesão. É claro que os pais também são importantes, mas o vínculo mãe e filho, realmente, dentro dos trabalhos, dentro desta área, repassam exatamente o fortalecimento desse vínculo para que as coisas realmente corram bem. Mas no estilo parental negligente, a gente percebe que realmente não é assim. E em 2015, Seffer, Glynn e Klosky demonstraram em aspectos vivenciados em um estilo parental negligente
tais como baixo cuidado parental, sentimento de solidão, sentimento de não pertencimento e dificuldades emocionais, foram fortemente correlacionados com a ideação suicida. Ou seja, essas crianças que têm um estilo parental negligente, elas se sentem desalentadas, elas se sentem sós, elas são negligenciadas no seu contexto familiar e, consequentemente, isso gerando ansiedade, leva a essas dificuldades emocionais e realmente isso colabora para que a ideação suicida esteja presente. Então, meus amigos, a gente finaliza aqui essa primeira parte, porque realmente definir essa questão do estilo familiar vai impactar diretamente nas relações familiares, na educação e no crescimento dessas crianças, tornando-se adolescentes com problemáticas ou não. Então, é importante que nós possamos orientar, quando possível, que essas famílias busquem ajuda para que elas possam, pelo menos, transitar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais com maior ajuda, né? Para que elas possam transitar para reestabelecer os vínculos familiares quando isso for possível. Eu vou deixar aqui vocês com a Gislaine. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. E em breve a gente se vê novamente. Um abraço, meus amigos. Olá, queridos amigos, tudo bem? Eu sou Gislaine Messias, sou, como a Márcia já apresentou, sou trabalhadora aqui da FEB e estamos auxiliando no projeto Prefiro Viver, que é uma parceria da FEB com a AME Brasil. Muito bem, a questão que nós vamos abordar, que é essa dimensão psicológica, ela vem complementar, ela vem exemplificar tudo o que a Márcia Leon nos contou. Primeira questão que nós gostaríamos de destacar, que num processo de crise suicida, existem processos mentais envolvidos que são traduzidos em sofrimento. Então, qualquer situação de crise suicida, ele está ligado a um grande sofrimento. Nesse trabalho especificamente que nós vamos apresentar a vocês, nós destacamos duas revisões importantes de Prieto e Tavares, uma de 2005 e outra de 2014, e elaboramos uma aspectos que estão envolvidos com uma crise, fatores que provocam que podem provocar uma crise suicida ou fatores protetores. Mas, de uma maneira geral, nós podemos perceber que a vivência de um sofrimento em qualquer ponto do desenvolvimento, na adolescência ou na segunda infância, pré-adolescência, ela vai estar relacionado com uma forma de vivenciar o sofrimento que foi construído ao longo do seu crescimento. Um dano sentido de forma mais intensa, associada a uma vergonha, uma culpa, uma humilhação, uma solidão, a angústia, o medo, está relacionado também com um fator de risco para a tentativa de suicídio. O transtorno mental, como já vem sendo falado aqui de uma maneira muito importante, está relacionado com esse fator de risco, né, ligado ao desenvolvimento relacional também. E existem eventos precipitadores importantes que foram detectados no comportamento suicida. São 3 grandes grupos: graves conflitos relacionais, perdas interrelacionais significativas, que podem ser separação de pais, separação de uma relação amorosa na adolescência, né, na juventude, ou mesmo uma impulsividade, quando se fala em criança e jovem também. Vamos agora trabalhar quais são os detalhes,
a ideia mais detalhada dos riscos, dos fatores de risco que estão relacionados ao suicídio. Nessa dimensão psicológica, podemos detalhar os sentimentos, os riscos, as presenças e os eventos estressores que estão relacionados ao suicídio, de acordo com os estudos realizados pelos autores citados. Então, quais são os sentimentos que foram detectados na história de adolescentes, de jovens que se colocaram numa crise suicida? A tristeza, a desilusão, um ambiente de intolerância, uma dificuldade na escola, que ela é consequência de características, por exemplo, de uma concentração pobre, uma concentração difícil, insônia, a inibição de todo e qualquer tipo de atividade, o jovem não tem vontade de fazer nada, ou mesmo a criança, situações de impulsividade, ambientes agressivos. Então, a gente nota que num ambiente desenvolvedor positivo, esses sentimentos, essas características não se apresentam. Elas estão relacionadas, por exemplo, ao perfil parental autoritário, assim como outras características também compõem um histórico de uma crise suicida. Por exemplo, situações de perda por morte, por separações, pode ser dos pais ou de um relacionamento afetivo, no caso dos jovens, que é a dificuldade de superar esse processo de luto, que deve ser superado com o tempo. Caso a criança ou jovem não superem aquela situação de perda, há que se ter uma atenção especial, uma proteção dessa criança e jovem, um direcionamento para um tratamento, para um cuidado mais especial. De um estilo parental autoritário, as vivências de culpa, de vergonha, de humilhação, que traz como consequência uma autorrecriminação da criança e do jovem, uma autocensura, depreciação de si mesmo, sentimento de inferioridade. Então, a gente nota nessas características que a criança ela não está conseguindo, a criança e o jovem não está conseguindo ser pleno, ser alegre, ser feliz em sua vivência, nas suas fases de desenvolvimento. Então, quando notarmos esses tipos de características na criança e no jovem, é um sinal de alerta, né? O que não é comum, não é esperado que uma criança tenha episódios de tristeza muito grande. A gente já, no senso comum, a gente já tem essa intuição. De criança traz alegria, de criança precisa brincar, precisa estar se movimentando na vida para a construção do seu próprio desenvolvimento positivo, saudável. Também, nesse ambiente autoritário, a gente observa uma dificuldade ao longo do tempo da criança e do jovem experimentar amor por si mais diversas que podem ocorrer. E acontecendo uma interrupção do interesse pelo mundo, né, pelas atividades, que pode estar prenunciando também um quadro depressivo, uma dificuldade maior. O estilo parental autoritário também ele é, como a Marcia Leon já disse, numa rigidez, que é essa impossibilidade um ambiente construído. Você pode lutar e avançar naquela dificuldade que está sendo apresentada. Outras situações relacionadas a crises suicidas também, observou-se nesses trabalhos que foi uma negligência emocional na infância, o desamparo, o abandono, essas trocas frequentes de pessoas responsáveis
pelos cuidados da criança e do jovem, ou seja, mudanças frequentes nas suas vidas. E também, de maneira importante, as expressões de violência. Violência física, verbal, sexual, intrafamiliar. E esse quadro é não desejável para o desenvolvimento saudável de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo. E como consequência, esse quadro, ele traz relações marcadas por dificuldades, né? Uma comunicação pouco frequente entre cuidadores e filhos e crianças e jovens, conflitos, instabilidade, suporte social deteriorado, ou seja, em momentos de tristeza, de angústia, de algum sentimento a ser trabalhado, elaborado pela criança, pelo jovem, não há o espaço para que isso seja desenvolvido. Observamos, então, algumas classificações aqui que estão relacionadas à crise suicida. Falta de convivência intensa entre os pares durante a infância e adolescência. O que isso significa? Que criança precisa brincar com criança, jovem precisa conviver com jovem, adolescente. Essa convivência social, ela é saudável, ela é salutar para o desenvolvimento de todos. Então, quando falta esse tipo de convivência, é uma luz. Então, isso não é desejável. A identificação com um suicida, ou seja, se um jovem vem expressar que ele admirou alguma personalidade que foi divulgada, que teve esse comportamento suicida, então é outro sinal de alerta. Que estão relacionados, muito provavelmente também, com problemas de saúde mental em membros da família ou transtorno mental da própria criança ou do jovem. Então, essas características que nós estamos detalhando, elas servem para nos orientar os alertas. O que precisamos prestar atenção para pedir ajuda, para observar que aquela criança, aquele jovem pode, num longo tempo ali, no acúmulo de ser exposto a essas situações, pode chegar ao ápice, né, desse ato não desejado. Tentativas anteriores também, como já foi abordado, problemas na escola ou com a justiça, desemprego, são situações relacionadas à crise suicida. Então, de uma maneira sintética, situações de humilhação e violência intensificam vivências depressivas, sentimentos negativos de solidão, de desconexão com o outro e podem ativar o processo suicida em pessoas vulneráveis. Experiências infelizes comprometem o desenvolvimento emocional saudável e dificultam estabelecimento de relacionamentos positivos com pessoas significativas, a satisfação do sujeito com ele mesmo e com a constituição de uma autoimagem positiva, e não ter sido investido amorosamente pelos cuidadores, que é não ter sido exposto à afetividade, a uma relação parental funcional, autoritativa, benéfica. Ou aí um exemplo, ter uma mãe muito deprimida ou muito instável pode dificultar o envolvimento dela com a criança e cria um padrão de relacionamento para aquela criança como um objeto desqualificado, porque se ela não recebeu aquela amorosidade da mãe, ela não registra no seu desenvolvimento de personalidade que pode ser uma pessoa a ser amada, porque ela não registrou. Qualquer pessoa, qualquer cuidador que esteja responsável por aquela criança, pelo jovem, pode construir esse padrão
de relacionamento de confiança afetivo. Quase que de uma maneira oposta, nós identificamos também nesses artigos dos autores fatores protetores e que devem ser cultivados na família e na sociedade. Então, como que um oposto, né? O cultivo do amor, da alegria, da esperança, da cordialidade, do auto-perdão e do perdão, a empatia, ou seja, um ambiente constituído de desenvolvimento, de incentivo, de positividade para com todos que estão relacionados naquele núcleo familiar, onde você pode construir ambientes estáveis de relacionamento. Conflitos sempre vão existir entre nós, que nesse estágio evolutivo que estamos, mas eles, em que pese os conflitos, os relacionamentos se mantêm. As pessoas buscam controlar os seus humores, né? Buscam o desenvolvimento da autonomia, como colocou a doutora Márcia. Então, essa busca de superação das dificuldades que estão aqui. Então, as vivências de apoio, o apoio em aprendizagens para a escola, para qualquer tipo de dificuldade que a criança ou o jovem possa ter. É a criação desse ambiente de suporte social. E qualquer vivência negativa ou com dificuldade que a criança venha a ter, ou o jovem, ela vai encontrar apoio, um colo, o que faz às vezes de. Então, nós observamos que esses fatores protetores, eles estão relacionados com essa convivência entre pares, permitindo essa troca igualitária e o desenvolvimento da capacidade de estar com o outro, diminuindo o experiências, identificações saudáveis. Então, apresentar à família, à criança, ao jovem, quais são os bons modelos a serem seguidos? Quais são as boas personalidades que podem servir de norte? O tratamento de saúde mental é fator protetor, né? De maneira importante, como a gente já observou nos demais webinários aqui, e também há um efeito protetor na restrição ao acesso a métodos letais. Então, uma casa que dispõe de uma arma de fogo, ou dispõe de uma altura muito grande de um prédio sem uma tela de proteção, são ambientes que têm um fácil acesso a um método que pode se tornar letal. Então, isso é um fator protetor também. Antes de adentrarmos na dimensão evangélico-doutrinária, gostaríamos de apresentar o depoimento de uma jovem que vai, de uma maneira muito simples e sintética, tratar de tudo o que trouxemos até o momento. E qual é a expectativa de um jovem que, em relação à sua família, o que ele espera de uma relação parental? Vamos ouvir. Eu, como adolescente, né, penso muito na parte emocional. Então, sempre ter a companhia, né, seja dos pais, seja dos amigos, e a gente nunca se põe no lugar do outro pra pensar, será que aquilo realmente machuca aquela pessoa? Porque muitas vezes um problema que aquela pessoa tá passando pode não ser ruim pra mim, pode não ser difícil pra mim, mas a gente não sabe a tempestade que tá acontecendo dentro da pessoa. Então, parece que a tendência que acontece é, na medida que a gente vai crescendo, a gente vai sempre achando que os nossos são mais difíceis, que eu sou adulta, então por que a criança tá chorando? Sou adolescente, por que a criança tá chorando? Se eu tô adulto, por que a adolescente tá chorando? Eles não têm que pagar conta, eles não têm que fazer nada. E a tendência sempre é jogar isso na cara do adolescente, mesmo se ele vem com um drama, seja qual for, com uma tristeza, com algum sentimento. Então, na família, sempre é importante ter o apoio dos pais. Em vez dos pais querem jogar
na cara, querendo sempre estar falando, nossa, mas você nem faz isso, você nem faz aquilo. E perguntar o que está acontecendo, por que você está se sentindo assim. Principalmente pelo fato de que você já passou por isso antes. Se você já passou por isso antes, você sabe como dói no adolescente. Então, por que diminuir a dor de um adolescente ou de uma criança só porque eles não são adultos, só porque eles não são a mesma? Por mais bobo que você ache que seja, sempre importante ter o apoio, ter o carinho, né? Ter todo o suporte, dar o suporte aos filhos. E com amigos também, sempre ter os amigos dando suporte um pro outro, mas também entendendo que um adolescente não vai conseguir cuidar de outro adolescente porque vocês têm a mesma idade. Você precisa de um suporte mais forte. Mas eu acho que é o mais importante. Agora, trataremos dessa dimensão evangélico-doutrinária. Qual é o parâmetro que devemos ter? Quais as identificações positivas que devemos cultivar na nossa família, perante a criança e perante o jovem? Temos o nosso modelo, o nosso guia, que é Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, temos os comentários breves de Kardec e de Santo Agostinho, que eles trazem a palavra cuidados como um conceito central para se vivenciar na família. Assim traz o codificador. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-lo na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Esse trecho ele traz que o ciclo do cuidado ele não se interrompe. Ele inicia-se na infância e quando essa criança, esse jovem cresce, se desenvolve, se torna adulto, ele passa a dispensar esses mesmos cuidados amorosos para com seus pais, que já têm essa necessidade da assistência. E Santo Agostinho também nos brinda com um trecho primoroso, que vale a pena toda a leitura desse item, do item 9. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarnava vendo espaço para progredir. Inteirai-vos de vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então, é o Evangelho nos apoiando nesse cuidado, nesse investimento amoroso, afetivo, emocional que devemos cumprir uns para com os outros. E nessa busca da construção amorosa entre cada um e o seu próximo, construiremos a era do amor que estamos adentrando. Então, meus amigos, podemos até não ter vivenciado essa situação ideal em nossas infâncias, em nossa juventude. Ora, uma transformação e espargirmos essa relação afetiva, emocional, de segurança, de amorosidade para com todos que estiverem à nossa volta. Vamos todos construir com vontade, com Jesus à frente, a era do amor? Muito obrigada pela atenção de todos e pela oportunidade do trabalho. Graças a Deus.